Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal By Rose Crochete. Na aula de hoje vamos confeccionar a tampa de vaso do nosso jogo de banheiro Encanto. Ela ficou muito bonita, as aplicações são opcionais, eu quis colocar aqui para vocês verem como fica lindo. A aula das folhas e das flores já está disponível aqui no canal, eu vou estar deixando na descrição para vocês. Nessa peça, eu utilizei a cor cru, amarelo, verde gramado e a cor raio de sol. Minha peça ficou medindo 57 de comprimento por 48 de largura. Sem as aplicações, ela ficou pesando 320 gramas e com as aplicações, 370 gramas. Agora eu vou mostrar a redinha a vocês como ela ficou. Assim ficou a redinha da nossa peça. Ela é uma redinha muito fácil de fazer, mas você pode estar fazendo a redinha da sua preferência. Ela é bem facilzinha, muito rapidinha de ser feita. E essa é a aula de hoje, eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa aula. Vamos estar iniciando a nossa aula. Eu peguei o meu barbante na cor crua, vou estar dando a minha laçada inicial. Após a minha laçada inicial, vou começar a fazer um cordão de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer um total de 20 correntinhas. Fiz as minhas 20 correntinhas. Se você quiser uma peça maior, basta estar aumentando a quantidade de correntinhas. Eu vou laçar o meu fio. Vou contar 1, 2, 3, 4. Na minha quinta correntinha, eu introduzo, pegando apenas uma alcinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto em cima de cada correntinha, pegando apenas uma alcinha, até chegar na minha última corrente. Já fiz os meus pontos altos. Fiz aqui um ponto alto na minha última correntinha, eu vou fazer mais 5, contando com esse que fizemos, aqui na última corrente vamos ficar com 6 pontos altos. Essa vai ser a nossa curva, então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5... e 6 pontos altos. Laço, agora eu começo a trabalhar por cima desse fio. Vem aqui, ó, na primeira correntinha, bem no cantinho. Fiquem atentos para não pular essa correntinha. Faço um ponto alto. Na próxima correntinha, sempre pegando uma perninha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Aqui eu dou uma puxadinha nesse fio, ó, para estar escondendo o meu nó, ó. E eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, ó, nesse penúltimo ponto, ó, deixando essas correntinhas que viramos e eu volto para fazer a curva com vocês. Prontinho, já fiz os meus pontos altos até aqui, ó, antes das correntinhas que eu virei. Agora, nós vamos fazer a nossa outra curva. Então, o laço, eu venho nessa correntinha aqui, ó. Eu pego apenas uma perninha, que é para ficar mais fechadinho. Então, eu já tenho as correntinhas, que vale como um ponto alto, eu vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Contando com as correntinhas, nós temos 6 pontos altos da nossa curva, igual do outro lado. Eu conto aqui de baixo para cima. 1, 2, 3. Aqui, ó, na terceira correntinha, ela fica bem no topo. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos estar iniciando a próxima carreira. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou trabalhar a minha base pegando na alcinha de trás. Mas a forma que eu vou ensinar como começar a carreira serve para ela pegando na alcinha de trás e pegando ela comum. Então, eu dou uma alongadinha aqui no meu fio. Eu venho no pontinho seguinte, ó, esse fio aqui do novelo, eu deixo ele para trás. Eu introduzo a minha agulha no próximo ponto. Pego esse fio aqui, ó, encaixo na minha agulha. E aqui eu puxo
o meu fio para trás, ó, ele está aqui atrás. Agora, eu introduzo aqui, pegando em uma alcinha. Pode estar alongando mais o fio para ficar mais folgadinho. E aqui eu faço um ponto baixo. E subo uma correntinha para a vez do meu ponto alto, tá? Pode deixar a laçadinha mais folgadinha, que facilita mais para puxar. Venho no próximo, faço um ponto alto. Vou trabalhar pegando na alcinha de trás para dar um detalhe a mais na minha peça. E eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar na nossa curva, que é onde nós temos aqui, ó, os nossos 6 pontos altos. Então, vou fazer até aqui. Quando chegar aqui na curva, eu volto para explicar como nós vamos fazer. Cheguei aqui, ó, no primeiro pontinho dos meus 6. Então, eu laço. Pegando na alcinha de trás, eu venho sobre ele e faço 2 pontos altos no mesmo lugar, que vai ser o nosso aumento. Laço, venho no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Laço, venho no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, em cima de cada um dos nossos 6 pontos altos, nós vamos ficar com 2 pontos altos sobre cada um deles. Então, tínhamos 6, agora vamos ficar com 12 pontos altos. Fiz os meus 6 pontos altos com aumentos. Cheguei aqui na minha lateral, eu laço e volto a fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Os aumentos são apenas na nossa curva. Então, aqui eu volto a fazer ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha de trás. A alteração é apenas na nossa curva. Eu vou fazer a minha lateral. Quando chegar aqui, no início da nossa curva, eu volto. Já cheguei aqui, ó, na nossa curva, então eu laço e no primeiro ponto alto dos nossos 6 pontos altos, eu começo a fazer 2 pontos altos sobre ele, igual fizemos do outro lado. Venho no próximo, faço 2 pontos altos sobre ele. Venho no próximo e faço 2 pontos altos sobre ele. E eu vou fazer assim em cima dos meus 6 pontos altos. Tínhamos 6, agora vamos ficar com 12 pontos altos na curva. Fiz os meus 6 aumentos. O meu último aumento, ele ficou na mesma direção da correntinha que fechamos da carreira anterior. Eu venho aqui, temos o ponto baixo e a correntinha. Eu introduzo aqui na correntinha, bem justinho, e fecho com um ponto baixíssimo, ó. Vejam só, ele fica bem fechadinho. Agora, eu dou uma alongadinha no meu fio, ó. Deixo o meu fio do novelo lá atrás e venho aqui, ó. Introduzo pegando as duas alcinhas, pego o meu fio, ó, e coloco aqui na minha agulha e puxo ele para trás, ó. Agora, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu tenho introduzido. Deixa eu pegar aqui apenas uma alcinha, porque ele pegou, pronto. Pra ele ficar bem seguro, ó. E eu faço um ponto baixo, ó, não faço ele muito apertado. E subo mais uma correntinha. Vejam só, ele fica bem fechadinho. E fica parecendo que foi um ponto alto que foi feito e não correntinhas. Agora, eu venho aqui e volto a fazer ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha de trás para dar um charme bem bonito à nossa peça. E eu vou fazer assim até chegar no primeiro aumento, que é onde nós fizemos 2 pontos altos. Até lá, eu vou fazer apenas ponto alto sobre ponto alto. Já cheguei aqui na minha curva, ó. Sempre é onde nós temos 2 pontos altos juntos. Se você for muito iniciante, você pode estar usando marcadores, tá? Se você não tiver marcador, pode usar até um pedacinho de barbante ou um pedacinho de linha. Os nossos aumentos vai ser sempre no segundo ponto alto. Ó, nós temos 2 feitos juntos aqui. Nosso aumento sempre vai ser em cima do segundo que a gente fez junto. Todo aumento sempre vai ser em cima do segundo, tá? Ó, aqui nós temos 2 feitos juntos, ó. O aumento sempre é em cima do segundo. Então, basta olhar, dependendo da cor que você estiver fazendo, né? Se for uma cor mais escura, é um pouco mais difícil de ver.
mas basta olhar atentamente e em cima do segundo coloco o aumento. Então, aqui eu tenho aumento, em cima do primeiro eu faço um ponto alto só, e em cima do segundo eu coloco 2, que é o nosso aumento, é sempre aumento em cima de aumento. Cheguei aqui no próximo, no primeiro, um ponto alto, e no segundo ponto, o meu aumento. Laço, aqui eu tenho o meu terceiro bloquinho, no primeiro ponto alto eu faço sozinho, no segundo, o aumento. Cheguei aqui, ó, mais um, no primeiro, um ponto alto, no segundo, um aumento. Sempre nós vamos ter 6 aumentos, ó, cheguei aqui, um ponto alto, no outro, o aumento. E aqui nós temos o nosso último, ó. No primeiro, um ponto alto, e no último, um aumento. Cheguei agora na minha lateral, onde a gente só tem ponto alto. Então, aqui eu começo a fazer apenas ponto alto sobre ponto alto. Aumentos apenas nas curvas. E essa vai ser a sequência, tá? Ó. Nós vamos fazer assim até chegar aqui, ó. Onde temos nosso primeiro aumento dessa curva. Eu vou adiantar e volto para explicar mais um pouco a vocês a curva. Cheguei aqui na minha outra curva, onde eu tenho meu primeiro aumento. Eu venho no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, eu faço o aumento. Venho no próximo bloquinho, que eu tenho 2 pontos altos. No primeiro, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. E essa vai ser a sequência. É um ponto alto só. No próximo, 2 juntos. A cada carreira aumenta um ponto de distância de um aumento para outro. Nessa carreira temos um ponto entre cada aumento, na próxima teremos 2, na outra 3. Então, de aumento para aumento sempre vai ter um pontinho a mais, tá? Então, vou fazer até chegar aqui. Vocês vão notar que aqui é o nosso último aumento, ó. E aqui vai me sobrar um ponto alto para eu fazer ele sozinho. Sempre vai caminhando, porque a gente caminha para fazer o nosso fechamento. Então, aqui temos o nosso aumento, ó. E aqui temos mais um ponto alto que será sozinho. Prontinho, aqui, ó, está o meu aumento e aqui está o meu ponto alto sozinho. Tenho o meu ponto baixo e minha correntinha, eu introduzo dentro da corrente. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Dou uma alongada no meu fio. Sem o fio laçado, eu introduzo. E puxo, ó. Só é laçar aqui e puxar pra trás, tá? Então, aqui eu introduzo no mesmo lugar que eu puxei. O meu pontinho, ele é um ponto intermediário, ele não é um ponto muito folgado, então, ele sempre vem um pouquinho mais folgado, mais apertadinho. Fiz um ponto baixo. Uma corrente para a altura do meu ponto alto e volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no primeiro aumento. Sempre essa lateral, ela é bem fácil, ela não tem alteração, é ponto alto sobre ponto alto pegando na alcinha de trás. Aqui, ó, o meu aumento, ele começa um pontinho antes, mas como nós não trabalhamos aumentos aqui, nós sempre vamos valer o aumento aqui que estamos 2 juntos, tá? Só na hora de fazer a nossa carreira de puff que nós vamos usar marcadores pra gente se basear na curva, mas não é necessário agora. Eu peço que olhem apenas para onde tem 2 pontos altos juntos, tá? Que é sempre aumento no segundo. Basta observar isso, que a nossa base fica bem certinha. Eu vou fazer até chegar aqui no meu aumento para explicar a vocês. Prontinho, já cheguei aqui onde tem o meu aumento. No primeiro ponto, eu coloco ele só. E aqui eu tenho o meu segundo ponto de aumento. Então, aqui eu coloco um aumento
sobre aumento, sempre em cima do segundo. Agora, nós vamos vir aqui, vamos fazer um ponto alto sozinho. E mais um ponto alto sozinho, ficando com 2 pontos altos só. E aqui já chegamos no nosso aumento, onde nós vamos colocar 2 pontos altos juntos. Então, agora, de aumento para aumento, vamos ter 2 pontos altos só. Então, eu faço um sozinho. E o meu segundo ponto sozinho, um em cada ponto. Já estou aqui em cima do meu aumento. Aqui eu faço 2 pontos altos juntos. Venho pro próximo, faço um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. Já cheguei aqui, ó, no meu segundo ponto de aumento. Então, aqui, ó, coloco 2. Eu vou fazer assim até ter feito um total de 6 aumentos. Já fiz todos os meus aumentos. Cheguei aqui na minha lateral, onde eu volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Não tem aumentos na nossa lateral, é apenas sobre ponto. Eu pego na alcinha de trás, lembrando que é opcional, tá? Então, vou fazer assim. Na lateral é da mesma forma, tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro. Quando chegar aqui, ó, começa os nossos aumentos, ó, aqui temos 2. Então, no primeiro um ponto alto, no segundo faz 2. Vai ter 2 pontos altos sozinho. Chegar aqui no segundo, sempre 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer até quando chegar aqui, para explicar novamente o início da carreira, porque a base eu acredito que vocês já entenderam. Sempre aumenta em cima do segundo ponto de base, não é difícil, tá? Então, eu vou fazer quando chegar aqui, eu inicio a carreira com vocês e explico por quantas carreiras nós vamos fazer essa base. Prontinho, já fiz os meus aumentos. Lembrem que aqui, ó, sempre vai caminhando, ó, o meu aumento ele tá aqui, sempre vai caminhando. Tínhamos um pontinho depois do aumento, agora temos 2, sempre vai caminhando o fechamento, porque a gente caminha na hora de fechar. Então, eu tenho o ponto baixo, eu venho na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Dou uma largada no meu fio, venho no próximo ponto, introduzo de trás para frente e puxo o meu fio para trás. No mesmo lugar que eu introduzi, eu coloco novamente e faço um ponto baixo folgadinho. E subo uma correntinha para ver o meu ponto alto. Laço, venho no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou repetir tudo de novo, ó. Notem que quando eu faço o meu ponto baixo, eu faço apenas pegando uma alcinha, ó, para ele também ficar com o detalhe de fechamento, ó. Assim, todas as carreiras ficam com o fechamento com as alcinhas. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Lateral, ponto alto sobre ponto alto, e aqui na curva, aumento sobre aumento. Em cada curva, eu fico com 6 aumentos. Eu vou fazer até ter um total de 8 carreiras aqui na base. Vou adiantar as minhas e volto. Prontinho, ó, já fiz as minhas 8 carreiras. Fiz o meu último ponto alto, eu venho aqui na minha correntinha. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, e aqui eu posso estar cortando o meu fio. Dou uma puxada para fazer o meu nó, e aqui eu puxo no próximo ponto e puxo para trás novamente. Ficou assim. Vamos estar iniciando nossa carreira de ponto puff. Vou dar a minha laçada inicial. Eu venho aqui no início da minha lateral e aqui eu vou estar prendendo com um ponto baixo folgadinho, tá? Eu faço ele mais folgado, dou uma alongada no meu fio, laço, venho aqui dentro do meu ponto baixo e puxo o meu fio e dou uma alongada. Laço novamente, volto dentro do ponto baixo e puxo novamente. Laço, volto dentro do ponto baixo. Essa laçadinha ela é um pouquinho mais apertadinha. E puxo novamente. Eu puxei 3 vezes e não fechei.
Venho aqui na minha base, eu pulo um pontinho de base, venho no próximo, sem laçar a agulha, eu introduzo, puxo o meu fio, dou uma alongadinha e puxo todos de uma vez, ficando assim. Faço uma correntinha para fechar e duas de separação. Agora fica mais fácil, só a primeira que ela é um pouquinho mais apertadinha, tá? Mas laça 3 vezes sem fechar o fio, tá? Agora, nós laçamos, vamos pegar aqui por baixo do ponto baixo. Laço, puxo uma vez, ó. Laço, puxo de novo, ó. Sempre dá a laçada e introduz 3 vezes. Pula um pontinho de base, no próximo, puxa e faz um ponto baixo, tirando tudo de uma vez. Faço uma correntinha para fechar e duas de separação. Laço, venho aqui por baixo do ponto baixo, uma vez, laço 2 vezes e laço 3 vezes. Não precisa laçar, pula um pontinho de base, vem aqui, puxa e faz um ponto baixo, tirando tudo de uma vez. E vai ficando assim. Uma correntinha de separação, uma para fechar e duas de separação. Laça, vem no próximo, laço uma vez, laça 2 vezes, laça 3 vezes, pula um pontinho de base, vem no próximo e tira tudo de uma vez. Está ficando assim. Faz uma correntinha para fechar e duas de separação. Eu laço, venho aqui, eu pegando por baixo, puxo uma vez, laço, puxo a segunda vez, laço, puxo a terceira vez. Venho aqui, pulo um pontinho de base, venho no próximo, puxo o meu fio e tiro tudo de uma vez. Faço uma correntinha para fechar e duas de separação. E vou fazer assim por toda a minha base, ó. Laça 3 vezes, ó. Pula um pontinho, vem no próximo, faz um ponto baixo, tirando tudo de uma vez. Tá? Só essa correntinha aqui, que ela é um pouquinho mais apertada, porque é feito dentro do ponto baixo, mas as próximas fica bem mais fácil. Aqui, ó, faço uma correntinha para fechar, duas de separação e volto a fazer os meus pontos pufo. Laço uma vez, sempre alongando, tá? Fiz 2 vezes, laço 3 vezes, pula um pontinho, vem no próximo, faço um ponto baixo, tirando tudo de uma vez. Essa vai ser a sequência dessa carreira, tá? Aqui na minha curva também eu vou fazer dessa forma. Se você vê que há necessidade de aumentar correntinhas aqui na curva, pode estar aumentando para 3 correntinhas de separação, tá? Eu vou fazer dessa forma por toda a minha carreira, pulando um pontinho de base e fazendo 3 correntinhas, contando com a que eu faço para fechar. Vou adentrar a minha carreira e volto com vocês. Vamos estar fazendo agora o nosso último ponto puff. Eu laço, venho aqui, vou fazer normalmente. Laço minhas 3 vezes. Eu venho aqui, ó, no pezinho do nosso primeiro ponto puff. Mesmo no pezinho, introduzo e fecho o meu ponto puff, ó. Faço uma correntinha para fechar e duas de separação. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha do nosso primeiro ponto puff, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim, tá? Agora, eu faço mais uma correntinha, peraí que aqui não pegou na primeira, pegou na segunda. Tem que pegar bem na primeira, na que fechou o ponto puff, é bem no pezinho. Ó, tem que ser bem no pezinho mesmo. Agora, eu fecho com uma correntinha e aqui eu posso estar cortando o meu fio. Prontinho. Eu vou puxar aqui na próxima correntinha pra frente e na próxima eu puxo pra trás, só pra estar ajudando na hora de fazer essa próxima carreira. Agora, nós vamos usar marcadores para estar nos ajudando na nossa próxima carreira. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, deixa eu mostrar bem de perto a vocês. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto alto dos 6, ó.
Aqui nós temos dois juntos, então nós vamos nessa mesma reta, ó. Daqui, ó, do primeiro, eu vou com o meu dedo na mesma reta, então dá esse ponto aqui, ó. Aí, aqui eu vou usar um marcador. Se você não tiver marcador, pode usar um pedacinho de barbante. Viro minha peça, desse lado aqui é mais fácil, eu vou procurar o meu último aumento, ó. Aqui é minha lateral e aqui é o meu aumento. Então, aqui eu coloco o meu marcador. Deixa eu pegar só uma perninha. Desse lado aqui, eu vou fazer igual eu fiz desse lado aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meio, ó. Que eu tenho o meu primeiro ponto alto da curva, eu vou subindo na reta, ó. É esse pontinho aqui. Aqui inicia a minha curva. E esse lado aqui é igual ao outro, que é no último aumento, tá? Ó. Vocês vão notar que vai ficar sempre na reta, ó. Sempre está na mesma direção. Pronto. Eu vou começar desse lado aqui, para não ficar muitos arremates juntos. Eu vou voltar para minha cor crua. Vou estar dando a minha laçada inicial. E eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho. Meu marcador está aqui, eu venho para esse aqui, tá? Então, aqui eu fecho um ponto baixíssimo. E vou subir mais duas correntinhas para ver o meu ponto alto, laço, volto no mesmo lugar. E faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos altos no mesmo lugar. Laço, venho no próximo espacinho de correntinha, faço dois pontos altos. Venho no próximo, faço dois pontos altos dentro do espacinho. Venho no próximo, dois pontos altos no espacinho. Aqui na nossa lateral, dentro de cada espacinho, vai ser só dois pontos altos, até chegar aqui, ó, nesse espacinho aqui, porque esse aqui, ó, já está passando do nosso marcador, ó. Então, aqui já começa a ter os nossos aumentos. Prontinho, cheguei aqui no espacinho que está depois, ó, do meu marcador. Então, aqui eu coloco 3 pontos altos. Agora, nós vamos começar a intercalar, porque nós precisamos de aumentos. Nesse espacinho, eu coloquei 3 pontos altos. No próximo, eu coloco 2 pontos altos. Se seu ponto for muito apertado, você pode estar colocando 3 por toda a curva. Eu não coloco, eu prefiro intercalar, porque se eu colocar 3 em todos os espacinhos, minha peça é embabada. Então, eu coloquei um espacinho com 3, no próximo com 2. Agora, eu faço mais um espacinho, colocando 3 pontos altos. Então, sempre vai ser assim, por toda a curva, até chegar no outro marcador. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, eu faço 3. Então, notem que é sempre 3, 2, 3, 2. Ó. Nesse, eu fiz 3, no próximo, é 2. Essa vai ser a sequência por toda a curva, ó, até chegar aqui no outro marcador. Cheguei aqui, ó, onde está o meu marcador, e aqui eu coloquei um bloquinho de 3 pontos altos, seguindo da forma que eu expliquei. Então, aqui, para que minha peça não fique faltando pontos, eu vou colocar mais uma vez 3 pontos altos. Não tem problema, tá? Se seu ponto for folgado, pode estar colocando 2, mas meu ponto, ele não é muito folgado. Então, aqui, ó, eu coloquei 2 bloquinhos de 3 pontos altos juntos, não tem problema. Cheguei já na minha lateral, está após o meu marcador. Eu volto a fazer apenas bloquinhos de 2 pontos altos. Por toda a lateral, é só bloquinhos de 2 pontos altos, ó. Eu coloquei dessa forma porque é para minha peça não repuxar, tá? Dependendo da quantidade de carreira, se você aumentou ou diminuiu, pode dar diferente a contagem de pontos, não tem problema, tá, pessoal? Isso não interfere, contanto que você veja, ó, que a peça ela está ficando retinha. Ó. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a peça ela vai ficando retinha, porque ela vai assentando, tá? Então, eu vou fazer assim, aqui na minha lateral, eu vou estar colocando sempre 2 pontos altos até chegar no marcador. Prontinho, cheguei agora aqui na minha outra curva, eu começo a colocar, intercalando
os meus bloquinhos. Então, aqui eu vou colocar 3 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. E eu vou intercalar assim por toda a minha curva, ó. Sempre bloquinhos de 3 pontos altos, no outro 2. Igual fizemos do outro lado, tá? Eu vou fazer assim até chegar aqui no outro lado. Prontinho, já bateu aqui da forma que eu expliquei, deu um bloquinho de 3 pontos altos. Eu venho na terceira correntinha e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo e vamos caminhar igual estávamos fazendo na base. Eu vou estar dando uma alongada no meu fio, introduzo aqui no próximo ponto e puxo essa minha laçada para trás. Fiquei com o meu fio lá atrás, eu introduzo aqui pegando apenas uma alcinha, puxo o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha para ver o meu ponto alto, venho no próximo pontinho, vou pegar na alcinha de trás, igual estava pegando na base, para manter a sequência do nosso detalhe. E aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira, nós vamos precisar de aumentos também, e nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos nos basear pelos aumentos dessa carreira aqui, ó. Nós vamos fazer os aumentos na mesma direção desses aumentos aqui, ó, que nós temos 2 pontos altos juntos, vejam só. Então, a gente vai colocar sempre na mesma direção do segundo aumento, tá? Então, na mesma direção de cada aumento, nós vamos estar colocando um aumento, tá? Eu vou fazer essa sequência de ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, ó, que é onde eu tenho o meu primeiro aumento. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, ó, cheguei aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, tá na mesma direção, ó. Tá na mesma direção, então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Se você for iniciante e quiser ver mais facilmente, você pode botar um marcador em cada segundo ponto de aumento, que fica mais fácil de você ver. Aqui, agora, eu vou voltar a fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou dizer a vocês quantos foi que deu de um para o outro, ó, até chegar aqui, ó. Aqui eu tenho o meu segundo aumento, tá? Prontinho, eu fiz um total de 9 pontos altos sozinho. Aqui eu tenho um aumento, fiz 9 pontos altos sozinho. E aqui, ó, já está o meu aumento, está na mesma direção. Então, aqui no meu 10º ponto, eu faço 2 pontos altos juntos. E agora, eu vou começar novamente a fazer ponto alto sobre ponto alto. Sempre vai ser nessa base, vai ser 9 ou 10 pontos altos sozinhos. Então, quando eu fizer 9 pontos altos, eu olho novamente para ver se está na mesma direção. Basta estar se baseando na direção dessa carreira aqui de base, tá? Então, vou fazer e quando chegar no próximo aumento, eu mostro a vocês. Ó, bateu 9 pontos altos certinho, ó. Aqui está o meu aumento e ele está na mesma direção desse ponto alto. Então, aqui eu faço 2 pontos altos. Tá batendo sempre 9, tá? Então, vai ser essa base mesmo aqui na nossa curva, tá? Se você fez mais carreiras na base, possivelmente vai aumentar o distanciamento. Pode dar 10, pode dar 11, entre cada aumento. Mas o que importa é você se basear na direção desse aumento aqui, tá? Que vai dar certinho a nossa base, tá? Então, vou fazer assim até ter num total de 6 aumentos aqui na minha curva, tá? Vai dar na mesma direção desse marcador aqui, o nosso último aumento. Eu falei dessa forma, dando aproximadamente 9 pontos altos sozinho de distância de um aumento para o outro. E aqui na minha curva tem que ter os 6 aumentos que a gente estava fazendo aqui na base. Fiz os meus 9 pontos altos sozinhos e vejam que bateu na mesma direção do meu marcador. Então, eu venho aqui e coloco 2 pontos altos juntos. E na lateral, eu volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Na nossa lateral não tem aumentos, tá, pessoal? Essa vai ser a sequência dessa carreira.
Quando chegar na outra curva, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai se basear pelos pontos de aumento aqui dessa carreira, tá? Na mesma direção. E agora já sabemos que de um aumento para o outro, aproximadamente 9 pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, vejam como está ficando. Quanto mais a gente vai fazendo, a nossa peça vai ficando bem retinha, ó, tá? Vou fazer assim por toda a minha carreira. Quando chegar aqui, eu vou fazer até o meu último ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na minha correntinha, depois do ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar o meu fio. E eu já venho com vocês para fazer a nossa carreira verde, que vai servir de base para as nossas tulipas. Já finalizei a minha carreira, agora eu vou começar a minha carreira verde. Peguei o meu fio mesclado na cor gramado, dei a minha laçada inicial e pode vir em qualquer ponto aqui da lateral. E vamos estar prendendo com um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, contando com o meu ponto baixo, da altura do meu ponto alto. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio e volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto, formando um ponto V. Sem correntinha de separação, eu laço, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, formando mais um V. Laço novamente, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, um ponto alto, 2 correntes e faço mais um ponto alto. Laço, pulo 2 pontos de base, venho no próximo, um ponto alto, 2 correntes, laço, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Essa vai ser a sequência da nossa carreira. Por toda a carreira, tanto na lateral quanto na curva, nós vamos fazer o nosso ponto V de ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Sem correntinha, pula 2 pontos de base e no terceiro faz novamente outro V. Vou fazer assim por toda a minha carreira e volto com vocês. Já adiantei a minha carreira e aqui apenas por uma vez eu precisei pular 3 pontinhos de base, mas não tem problema, só por uma vez. Eu conto o meu ponto baixo, na segunda correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e aqui eu posso estar cortando o meu fio. Eu vou passar dentro da próxima corrente e vou puxar na próxima corrente, puxando para trás, porque a minha tulipa já vai ficar em cima desse ponto. Agora, eu venho com o meu fio da cor da mescla da minha tulipa, vou dar a minha laçada inicial e pode vir em qualquer canto, tá? Eu vou vir aqui, vai prender dentro do ponto V. Eu vou prender com um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas. Eu laço o meu fio, venho dentro do ponto V e vou tirar apenas 2 alcinhas. Laço novamente, volto dentro do ponto V e tiro mais 2 alcinhas e fiquei assim. Laço e tiro tudo de uma vez, formando a minha tulipa. Faço 1, 2, 3 correntes de separação. Laço, venho no próximo ponto V e vou tirar apenas 2 alcinhas. Fiquei com 2. Laço novamente, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3. Laço novamente, tiro 2, eu fiquei com 3 meio pontos altos. Eu laço e tiro tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes de separação. Venho no próximo ponto V. Tiro 2 alcinhas, fiquei com 2. Laço novamente, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3. Laço novamente, tiro 2 alcinhas. Fiz os meus 3 meio pontos altos. Laço e tiro tudo de uma vez. Faço 3 correntes de separação. E vou seguir fazendo isso. Sempre tirando 2 alcinhas. Faço o segundo meio ponto alto. Faço o terceiro meio ponto alto. Fico sempre com 4 alcinhas. A primeira a gente fica com 3, porque aqui foi 3 correntinhas. Tiro tudo de uma vez, faço 1, 2,
3 correntinhas e começo novamente. Essa vai ser a sequência da nossa carreira, tanto na lateral quanto na curva. Vocês vão notar que na curva dá uma leve emborcada, mas não tem problema, quando a gente fizer a carreira fechada, ela vai assentar totalmente. Eu vou adiantar a minha carreira e volto para fechar. Fiz as minhas 3 correntinhas, eu venho aqui no topo da minha primeira tulipa, bem no topinho dela. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo e faço mais uma correntinha. E aqui eu posso estar cortando o meu fio. Agora, eu vou passar o meu fio aqui por dentro da minha corrente, puxando pra frente, porque agora nós vamos trabalhar pontos altos, já vai passar por cima. Como eu expliquei, ó, nossa peça, ela dá uma emborcada. É assim mesmo, tá, pessoal? Porque a tulipa, ela dá essa forçada mesmo, mas agora a nossa peça vai ficar assentadinha. Peguei o meu fio amarelo, vou dar a minha laçada inicial e agora nós vamos usar a referência dos nossos marcadores. Onde tem o marcador daqui para aqui é lateral. E aqui é a nossa curva. Então, eu vou vir aqui, ó. Nesse espacinho aqui. A nossa lateral, como vocês podem ver, ela é bem curtinha. Então, aqui ele tá na direção da curva. Então, aqui faz parte da curva. Então, eu vou no espacinho seguinte, ó. Tá vendo? Então, aqui eu introduzo. E aqui eu faço um ponto baixo. E faço mais 2 correntinhas para o meu ponto alto, laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, volto e faço mais um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos dentro do meu espacinho. Laço, venho no próximo, faço 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. A nossa lateral vai ser assim, ela é uma lateral bem curta. Então, nós vamos fazer assim. Vejam só. Esse espacinho, ó, o nosso marcador está aqui. Esse espacinho, ele já está na nossa curva. Então, aqui nós já vamos começar a nossa curva. Vai ser da seguinte forma: eu laço, venho aqui dentro e faço 4 pontos altos. Nós vamos fazer aumentos para que a nossa peça fique bem assentadinha. Eu faço 4 pontos altos. Nós vamos intercalar. Fiz 4, no próximo eu faço 5 pontos altos. 2. 4 e 5. No próximo, eu faço 4 pontos altos. A gente sempre vai intercalar. Em um espaço é 4, no outro 5, no outro 4, no outro 5, por toda a curva. Fiz 4 pontos altos nesse espaço, no outro eu faço 5. Se o seu ponto for muito apertado e tiver a necessidade de colocar em todos os espacinhos 5 pontos altos, você pode estar fazendo, não tem problema. Você vai assentando a peça, ó, ela já começa a ficar retinha, ó. Vai começar a deitar. No próximo, 4 pontos altos. E essa vai ser a sequência da minha curva. Por toda a curva, eu vou fazer dessa forma, até chegar no marcador do outro lado, tá? Eu vou adiantar e volto. Vejam só, já fiz a minha curva, ó, e ela está bem retinha, ó. Ela não está mais emborcada. Eu fiz até, ó, esse marcador aqui, porque aqui já faz parte da minha lateral. Agora, na lateral, eu vou fazer igual do outro lado, que é fazendo bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada espacinho. No outro espacinho, 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Ela é bem fácil, não é difícil. Eu vou fazer assim, quando chegar aqui, ó, esse daqui, vocês podem notar, ó, esse aqui ele faz parte da curva, ó, ele já passou o nosso marcador. Então, eu vou fazer bloquinhos até esse aqui, ó, que está antes do marcador.
Então, quando chegar aqui, eu começo a colocar 4 pontos altos e 5 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos, até chegar no outro marcador e eu volto para fechar. Já fiz toda a minha carreira, eu venho aqui na minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para o meu ponto alto e 4 de separação. Laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, formando um V. Ficou assim. Sem correntinha, eu pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. Pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, um ponto baixo. Aqui eu já fiz 3 alças. Eu laço sem correntinha, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, formando um V. Sem correntinha, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base no terceiro. Um ponto baixo, já fiquei com uma alça. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo, minha segunda alça. 3 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, fiz 3 alcinhas. Entre cada ponto V, nós vamos ficar com 3 alças. Laço, pulo 2 pontos de base, faço um ponto alto, 4 correntes de separação, e volto no mesmo lugar e faz mais um ponto alto, ficando com o V. Pula 2 pontos de base e prendo com um ponto baixo. Vejam só. Essa vai ser a sequência de toda a nossa carreira. Eu vou adiantar a minha e volto para fechar com vocês e vou dizer se precisei fazer alguma adaptação na contagem de pontos. Já fiz a minha carreira e quando chegou aqui me faltou apenas um pontinho. Então, como foi que eu fiz? Eu descontei aqui, ó, nesse bloquinho. Na hora de prender o meu V, eu pulei apenas um pontinho. Então, dependendo se faltou ou sobrou pontos, você pode estar pulando menos pontos nas alças ou aqui na hora de prender o V, em vez de pular 2 pontos, você pode estar pulando 1. Então, você pode estar adaptando conforme a sua tensão de ponto, tá? Mas não façam essas adaptações na mesma sequência. Dá uma distância de uma adaptação para outra, para que a peça não venha emborcar ou embabadar. Então, aqui eu fiz a minha última alcinha das minhas 3. Eu conto de baixo para cima, 1, 2, na minha terceira correntinha eu introduzo. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Ó, já formou o meu V. Eu entro aqui para dentro com um ponto baixíssimo e subo 3 correntes para ver o meu ponto alto. E aqui eu vou começar fazendo os meus pontos altos. Eu vou fazer um total de 9 pontos altos aqui dentro do meu ponto V. Feitos os meus 9 pontos altos, eu, sem correntinha, eu venho dentro da primeira alça, prendo com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, na próxima alça, eu prendo com um ponto baixo. Fiquei com 2 alças agora. Laço sem correntinha, já venho dentro do meu próximo V, e aqui eu começo novamente fazendo dentro desse ponto V 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos dentro do V, sem correntinha, venho dentro da primeira alça, prendo com um ponto baixo, 3 correntes, na próxima alcinha prendo com um ponto baixo, 3 correntes, na próxima alcinha prendo com um ponto baixo. Novamente, fiquei com 2 alcinhas. Entre cada leque, nós vamos ficar com 2 alcinhas. Sem corrente, eu já laço, venho novamente dentro do V e começo fazendo os meus 9 pontos altos. Essa vai ser a sequência dessa carreira, tá?
Não vai mudar. Dentro de cada V, 9 pontos altos e faz as duas alcinhas prendendo com pontos baixos. Eu vou adiantar a minha carreira e volto para fechar com vocês. Fiz as minhas duas últimas alcinhas sem correntinha. Eu venho aqui na terceira correntinha e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou subir 3 correntes para ver o meu ponto alto e uma de separação. Eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto pegando na alcinha de trás. Uma corrente, venho no próximo ponto, faço um ponto alto pegando na alcinha de trás, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho aqui dos 9, com separação de uma correntinha. Fiz o último ponto alto, sem correntinha nenhuma, eu venho na primeira alcinha, prendo com um ponto baixo, faço 3 correntes, venho na próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Agora, eu fiquei com apenas uma alcinha. Sem correntinha de separação, eu laço, venho aqui no próximo leque e começo fazendo um ponto alto, uma corrente. Venho no próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e eu vou fazer assim sobre os meus 9 pontos altos. O último, eu não coloco correntinha. Após fazer o meu último ponto alto, eu não faço corrente, prendo com um ponto baixo na alcinha. Faço uma, duas, 3 correntinhas, prendo com um ponto baixo, ficando com uma alcinha. Venho pro próximo leque. E aqui eu já começo novamente fazendo os meus pontos altos com separação de uma correntinha. Essa vai ser a sequência dessa carreira. Veja como a gente fica, ó. Os 9 pontos altos separados por correntinha, pegando na alcinha de trás e vamos ficar com apenas uma alcinha. Feito a última alcinha, eu conto de baixo para cima, uma, duas, na minha terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. E eu vou ficar aqui, ó, com a minha correntinha de separação. Faço mais uma corrente. E aqui eu posso estar cortando o meu fio. Eu vou puxar aqui pra dentro da minha alcinha. Pra mim já trabalhar por cima desse fio. Tá? Eu vou fazer um ponto baixo com o meu fio na cor crua. Pode vir em cima de qualquer leque, tá? A gente vai vir aqui, ó. No primeiro espacinho, aqui tem as 3 correntinhas, a gente vai vir dentro do espacinho e nós vamos prender com um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas, venho no topo do ponto baixo e faço um ponto baixo formando um picô. Venho dentro do próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntes, faço um ponto baixo em cima do meu ponto baixo, formando o meu segundo picô. Venho no próximo espacinho, ponto baixo, 3 correntes e faço mais um picô. Já fiz aqui 3 picôs com 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer um picô maior, que vai ser o meu picô central. Vou fazer agora 5 correntinhas. Venho aqui no topo do ponto baixo, faço um picô. Venho aqui, prendo com ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais 3 picôs menores para ficar igual do outro lado. Vai ser os picôs com 3 correntinhas. Venho no próximo espaço um ponto baixo, 3 correntes, mais um picô. Venho no próximo, um ponto baixo, 3 correntes, e agora estou fazendo meu terceiro picô de 3 correntinhas. Venho no meu último espacinho e prendo apenas com um ponto baixo. Vejam, nós ficamos com 7 picôs e o do meio a gente fez ele maior. Lembrando que é opcional, se você quiser fazer todas as peças, com todos do mesmo tamanho, pode estar fazendo. No meu tapete, eu coloquei correntinha de separação antes de prender apenas na curva. Como a minha tampa do vaso é uma peça menor, então eu vou colocar por toda a carreira. Então, aqui eu faço uma corrente de separação, venho dentro da minha alcinha, prendo com um ponto baixo.
uma corrente de separação, já venho pro próximo leque e começo novamente a fazer os meus picôs, que vai ser igual o outro leque. 3 picôs de 3 correntinhas, um dentro de cada espaço. Ó, a gente tá trabalhando dentro dos espaços. Não estamos trabalhando em cima do ponto alto, é dentro do espacinho. Já estou fazendo o meu terceiro picô de 3 correntinhas, ó. Prendo aqui. Prendi, agora eu faço um picô maior com 5 correntes e prendo um ponto baixo. Já prendo no outro espacinho. Agora eu faço mais 3 picôs de 3 correntinhas. Fiz um. Fazer o meu segundo. E agora o meu terceiro. No último espacinho, a gente só coloca o ponto baixo. Cheguei no meu último espacinho, ó. Aqui eu coloco um ponto baixo sozinho, ó. Faço uma corrente de separação, venho dentro da minha última alcinha, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, já venho pra dentro do próximo leque, novamente começo a fazer os meus picôzinhos aqui. Vejam só como fica muito, muito lindo, ó. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Antes de prender, eu vou fazer uma correntinha e para ir para outro leque eu também faço uma correntinha. Vou fazer a minha carreira e volto para fechar com vocês. Fiz o meu último ponto baixo, fiz uma correntinha. Eu venho aqui, ó, no topo do primeiro ponto baixo que fizemos e fecho com um ponto baixíssimo e faço mais uma correntinha. Aqui eu já posso estar cortando o meu fio, dando uma puxadinha. Agora, eu vou estar marcando para explicar a vocês onde nós vamos fazer a nossa redinha. Prontinho, eu já marquei aqui onde eu vou colocar a minha redinha. Eu sempre dobro a minha peça ao meio, eu coloco ela ao meio e marco para ver aonde eu vou colocar a minha redinha. Então, eu gosto dela encaixe bem. Se você gostar dela menor, você pode estar dobrando até menos da metade, tá? Então, eu dobro e coloco os marcadores. Eu coloquei o meu aqui e na mesma direção, ó, está o meu outro rosa aqui, ó. Então, eu vou prender na carreira fechada, tá? Eu vou prender no topo dela, ó. Eu sempre faço a redinha da mesma cor da carreira fechada. Só faço de outra cor quando o material não dá, que acontece, é normal. Então, amarrei aqui com um nozinho. Ó, deixa eu puxar pra cá pra ficar melhor a visualização pra vocês. Eu introduzo a minha agulha e puxo e faço uma laçada. Aqui eu fiz uma correntinha. Eu vou fazer mais duas, contando com a primeira, fiquei com 3 correntes e vou fazer mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sem contar a minha do ponto alto. Aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto da base aqui da carreira fechada, eu introduzo, peraí que saiu a laçada, eu laço, eu introduzo no 8º ponto e aqui eu faço um ponto alto. Novamente, 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Eu laço, conto aqui, ó, na minha carreira fechada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, eu introduzo, ó, de cima para baixo, pegando sempre duas perninhas, tá? Pra ficar bem segura a redinha. Dessa forma, não mostra, eu não pego o ponto da frente, eu pego aqui atrás, ó. Eu deixo essa pontinha aqui pra frente, que é o acabamento. Eu pego atrás. Fiz meu ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço meu ponto alto. Venho aqui pra minha base. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu aqui mesmo no cantinho do meu ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, no ladinho do ponto baixo, ó. No mesmo lugar, ó, eu coloco aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês direitinho. Tá laçado. Eu venho aqui. Deixa eu contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É nesse ponto baixo aqui, ó. Vejam só. Aqui tem um ponto baixo. Eu não pego aquele fiozinho lá da frente. Eu pego essas duas perninhas que ficam aqui atrás, ó. Tá vendo? E aqui,
eu faço um ponto alto. Eu vou fazer assim até chegar no meu outro marcador, tá? Vai ser sempre 8 correntinhas, pulando 7 pontos de base no oitavo, um ponto alto. Vou fazer assim até chegar do outro lado. Prontinho, já fiz da forma que eu expliquei. E aqui, por 5 vezes, eu pulei 8 pontos de base e fiz no nono. Aí, eu fiz as 8 correntinhas mais folgadinhas, mas não tem problema. Aí, aqui, eu venho onde está o meu marcador. E aqui, eu faço um ponto alto no lugar que está o meu marcador. Eu subo 3 correntinhas para ver o meu ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós vamos, a cada carreira, diminuir uma correntinha aqui da nossa redinha. Fiz as minhas 7 correntes de separação, fora as 3 correntinhas de ponto alto. Venho no topo do ponto alto, faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Venho aqui no topo do próximo ponto alto, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Venho no topo do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Essa vai ser a sequência até chegar do outro lado. Notem que nossa redinha já está começando a diminuir. Prontinho, fiz minhas 7 correntes de separação e a forma de fechamento sempre vai ser da mesma forma. A gente conta de baixo para cima. 1, 2, na terceira corrente, a gente introduz e faz o ponto alto, porque a terceira corrente é a que dá a altura do nosso ponto alto, ó. E fica assim, bem retinho. Então, 3 correntinhas, que é para valer o meu ponto alto, que quando a gente vier voltando, a gente vai fechar aqui na terceira. E agora, eu diminuo mais uma. Então, eu fiz 7, agora eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vira o trabalho. Já laça e vem no próximo ponto alto, um ponto alto. A sequência é sempre igual, tá? Vai ser sempre ponto alto sobre ponto alto, não vai mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laça, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laço, no próximo ponto alto, um ponto alto. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira, ó. É bem facinho essa redinha, ó. Ela só é ponto sobre ponto e a cada carreira a gente diminui uma corrente. Eu vou fazer assim, quando chegar lá no final eu volto para explicar novamente como é que fecha a carreira. E eu vou explicar por quantas carreiras nós vamos fazer. Cheguei aqui na minha última alcinha, né? Minha última parte. Aí eu conto de baixo para cima. 1, 2, 3. Venho na terceira. Eu gosto de deixar elas retinhas, ó. Essa aqui, ela tá apontando pra dentro, ó. Vejam só como é que tá a minha redinha. Então, eu deixo ela na mesma posição, ó. Eu conto 1, 2 na terceira. Eu prendo com um ponto alto. Sempre na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, ó. Ela fica assim. Quando coloca na tampa, ela fica mais esticadinha. E vou começar da mesma forma. 3 correntes por ponto alto. Vou virar. Tinha feito 6 na carreira anterior, agora eu faço 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No próximo ponto alto, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laça. No próximo ponto alto, um ponto alto. Essa vai ser a sequência da nossa redinha, tá? Quando chegar lá no final, conta de baixo para cima na terceira corrente e prende com um ponto alto. Eu já estou fazendo com 5 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer com 5, com 4. Quando chegar na carreira com 3 correntes de separação, eu vou fazer ela por 2 vezes. Então, eu vou fazer 2 carreiras com 3 correntinhas. Depois, eu faço uma com 2 correntinhas de separação e uma com uma correntinha, tá? Eu não vou fazer a minha redinha até ficar sem nenhuma. Tá? Eu não gosto muito, eu gosto ela até ter uma correntinha, mas se você gostar ela sem nenhum intervalo de corrente, você pode estar fazendo, tá? Não tem problema.
Então, vou adiantar as minhas carreiras e volto para finalizar com vocês, porque eu vou fazer a minha redinha regulável. Então, se você quiser ela sem regulagem, eu também vou mostrar tudo a vocês. Prontinho, já fiz a minha redinha até ter uma correntinha de separação e a minha correntinha ela ficou pelo lado direito, tá? O lado que fica de frente. Então, agora, ó, já prendi aqui, eu vou fazer o meu cordão de correntinha. Se você gosta ela sem regulagem, você mede aproximadamente a quantidade de correntinhas, que ela fica esticadinha a redinha e prende com ponto baixíssimo, contando de baixo pra cima do outro lado. Eu vou fazer regulável, então, eu vou fazer 35 correntinhas. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, vou fazer 35 correntes e volto. Fiz aqui minhas 35 correntinhas. Você pode estar fazendo quantas correntinhas você desejar, vai depender do seu ponto, tá? Eu gosto de fazer um lacinho, mas eu não gosto que fique sobrando tanto, mas eu gosto que fique um lacinho bonitinho. Então, 35 correntinhas pra mim é o suficiente. Eu venho aqui, ó, deixo um pedacinho de fio que dê pra eu colocar a minha pérola, tá? Então, eu corto e aqui, ó, só é puxar e a minha última correntinha ela vai virar um nó. Eu pego o meu fio aqui do outro lado, ó. Se você fez ela sem regulagem, você vai fazer um cordão de correntinhas e prender aqui, ó. Pra ela ficar assim, tá? Você mede pra que fique esticadinho, ó. Conta de baixo pra cima, vai ficar uma correntinha. E prende com ponto baixíssimo, ela fica assim. Eu gosto da minha regulável, então, eu conto de baixo pra cima. Na minha terceira, vai me sobrar a minha correntinha de separação. Eu venho aqui, eu vou amarrar o meu fio apontando pra dentro, ó. Tá vendo que esse aqui ele tá apontando pra cá? Eu faço a mesma coisa desse lado. Dou um nozinho. Aqui eu introduzo. E puxo o meu fio fazendo uma correntinha. E aqui eu começo. Essa correntinha já vale, então, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer igual do outro lado, 35 correntinhas. Se você fez outra quantidade de correntes, a mesma quantidade que você fez desse lado, você faz desse lado para que os seus cordõezinhos fiquem do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer 35 correntes e vou fazer igual desse lado aqui, tá? Vou cortar o meu fio, deixando um pedacinho e puxo, e eu venho para mostrar como ficou a minha redinha finalizada. E assim ficou a minha redinha finalizada. Vejam como ela fica linda. Fica bem retinha e o meu lacinho, ó, não fica me sobrando muito fio. Então, fica um tamanho bem legal. E essa foi a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo.